Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 660. Nós lemos assim: Assim que Jesus foi pregado à cruz, ergueram-na homens vigorosos, sendo com grande violência atirada dentro do lugar para ela preparado. Isso produziu a mais intensa agonia ao Filho de Deus. Pilatos escreveu então uma inscrição em hebraico, grego e latim, colocando-a no madeiro, e sobre a cabeça de Jesus rezava: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa inscrição irritou os judeus. Haviam gritado no pátio de Pilatos: Crucifica-o! Não temos rei senão César. Pilatos escreveu o sentimento que haviam expresso. Nenhuma ofensa era mencionada, a não ser que Jesus era rei dos judeus. Os sacerdotes viram o que tinham feito e pediram a Pilatos que mudasse a inscrição. Disseram: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Mas Pilatos estava indignado contra si mesmo, por causa de sua anterior fraqueza, e desprezou inteiramente os invejosos e astutos sacerdotes e príncipes. Respondeu friamente: o que escrevi, escrevi. Um poder mais alto que Pilatos ou os judeus dirigir a colocação daquela inscrição por sobre a cabeça de Jesus. Na providência divina, devia ela despertar reflexão e o exame das Escrituras. Nos sofrimentos de Cristo sobre a cruz, cumpriu-se a profecia. Séculos antes da crucifixão, predissera o Salvador o tratamento que havia de receber. A profecia, quanto às suas vestes, cumpriu-se sem conselho nem interferência de amigos ou inimigos do crucificado. Aos soldados que o puseram na cruz foram dados os seus vestidos. Sua túnica era tecida de alto a baixo, sem costuras, e disseram: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela. Em outra profecia, declarou o Salvador: afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aos que padeciam morte de cruz, era permitido ministrar uma porção entorpecente para amortecer a sensação de dor. Essa foi oferecida a Jesus, mas, havendo-a provado, recusou-a. Não aceitaria nada que lhe obscurecesse a mente. Sua fé devia ater-se firmemente a Deus. Essa era sua única força. Obscurecer a mente era oferecer vantagem a Satanás. Os inimigos de Jesus descarregaram sobre ele sua cólera, enquanto pendia da cruz. No batismo e na transfiguração, a voz de Deus se fizera ouvir, proclamando Cristo, seu Filho. Outra vez, justamente antes de ser Cristo traído, o Pai falara, testificando de sua divindade. Agora, porém, muda permanecia a voz do céu. Nenhum testemunho se ouviu em favor de Cristo. Sozinho, sofreu maus tratos e escárnios da parte dos ímpios. Se és filho de Deus, diziam,
desce da cruz. Salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. No deserto da tentação, declarar a Satanás: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, do pináculo do templo. E Satanás, com seus anjos, em forma humana, achava-se presente ao pé da cruz. Sacerdotes, príncipes, fariseus e a endurecida plebe coligaram-se num satânico frenesi. Cristo poderia haver descido da cruz, mas foi porque ele não salvou a si mesmo que o pecador tem esperança de perdão e favor para com Deus. Em seu escárnio do Salvador, os que professavam ser os expoentes das profecias repetiam as próprias palavras que a inspiração predissera que profeririam nessa ocasião. Em sua cegueira, no entanto, não viam estar cumprindo a profecia. Sábios ouviram, examinaram, ponderaram e oraram. Alguns houve que não descansaram enquanto não viram, comparando texto com texto, o sentido da missão de Cristo. Nunca houvera anteriormente tão geral conhecimento de Jesus como quando ele pendia do madeiro. No coração de muitos que contemplavam a cena da crucifixão e ouviram as palavras de Cristo, estava resplandecendo a luz da verdade. Indescritíveis foram as cenas que tiveram lugar ali no Monte Calvário, naquela sexta-feira trágica. Jesus foi rejeitado, injuriado, maltratado, cuspido, açoitado e, por fim, pregado rudemente a uma cruz. Sem nenhuma piedade, esta cruz foi erguida no alto daquele monte. Sobre a cruz havia uma inscrição que julgava humilhar a Cristo, mas que, na verdade, proclamava quem ele era. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Na verdade, aquelas palavras testificavam para todas as pessoas a verdadeira natureza e missão de Cristo e humilhavam aqueles que o condenavam. Abertamente mostrava para todos que eles o rejeitaram, que eles não foram capazes de receber aquele que foi enviado para sua salvação. As palavras humanas não conseguem descrever com toda clareza o sofrimento imenso pelo qual Jesus passou. Este sofrimento tinha um único objetivo: fazer Jesus duvidar de Deus. Fazer Jesus negar a sua relação com o Pai. Desestabilizar emocionalmente a Jesus Cristo. Mas Jesus não abriu a sua boca. Jesus não cedeu à tentação. A tentação mais cruel, o sofrimento mais atroz ali no Calvário, não foi o que veio da ação dos homens, mas foi a sensação do silêncio do Pai. Na hora mais difícil, na hora de agonia, de angústia, de dor, nós ansiamos por amparo, por carinho, por alguém que esteja junto de nós. Mas Jesus não encontrou esse carinho, esta amizade, por parte de nenhum ser humano, nem mesmo por parte daqueles que durante 3 anos e meio estiveram ao lado dele. Todos o deixaram. Não houve nenhuma palavra de ânimo, de consolo, de fortalecimento. E se esta palavra de fortalecimento não foi encontrada nos seres humanos, muito menos foi pronunciada por Deus. Muitas vezes, no passado,
Deus dera testemunho de que Jesus era o Filho amado do Pai. Na verdade, na própria noite anterior, antes que Jesus fosse aprisionado, Deus se manifestou demonstrando o seu carinho e amor por Jesus. Mas na cruz, diante do sofrimento mais atroz, Deus escondeu a sua face. Esta é uma das questões mais difíceis para nós. Lidarmos com o silêncio de Deus. Nós atravessamos também momentos difíceis da vida, em que ansiamos demais por uma demonstração exterior de que Deus está presente e agindo em nossa vida. Mas muitas vezes, nas horas em que nós mais precisamos, Deus se cala. Parece que Deus está ausente, que Deus não ouve, que Deus não se preocupa conosco. Quando você atravessar momentos difíceis, quando estiver passando pelo vale da sombra da morte, não julgue que Deus abandonou você. Deus nunca abandona seus filhos. Ele vai conosco em todas as circunstâncias. E mesmo quando os nossos olhos não podem contemplá-lo, Ele está conosco. As suas mãos estão nos amparando e guiando a nossa vida. A tentação mais cruel que Jesus sofreu foi imaginar que Deus poderia tê-lo abandonado. Lá no deserto da tentação, insinuar a Satanás que Deus o havia deixado. Recomendar a ele: se tu és filho de Deus, age, faça alguma coisa. Não se contente, não se submeta a ser humilhado dessa maneira. Se você é filho de Deus, reivindique o seu direito, reivindique a bênção, aquilo que lhe pertence. Hoje, infelizmente, mesmo dentro de igrejas cristãs, se prega do púlpito que nós não devemos nos conformar com as situações de provação e dificuldades desta vida. Dizem os pregadores que nós devemos reivindicar de Deus o nosso direito, a nossa bênção. E nós devemos orar declarando a bênção, porque a bênção nos pertence. Deus nos criou para sermos felizes e não para termos problemas e dificuldades. Mas essa pregação, se bem que fale de maneira muito forte ao coração egoísta, é uma pregação enganosa. Nós somos sim filhos de Deus, mas Deus age em nós e por nós de acordo com a sua vontade. Há momentos em que Deus se manifesta de maneira muito clara, sem deixar qualquer sombra de dúvida, que Ele está conosco. Mas há horas em que Deus se cala, em que Deus não age, porque esse é o melhor caminho para o momento. A nossa fé não pode basear-se apenas na evidência. Porque se basear-se apenas na evidência não é fé, é simplesmente reconhecimento de uma realidade. Se nós acreditamos unicamente que Deus está conosco quando está tudo bem, quando temos dinheiro na conta, quando o trabalho vai bem, quando os amigos estão conosco, quando a geladeira está cheia, quando nós temos todas as facilidades da vida, quando temos saúde e não enfrentamos nenhum problema, nenhuma dificuldade, quando não passamos por crises ou decepções. Então, que vantagem há? Cristianismo não é isso. Cristianismo é confiança e dependência em Deus, de Deus, mesmo quando nós não o vemos, mesmo quando tudo parece apontar o contrário. Fé é ser capaz de enxergar a Deus nas noites mais escuras, no meio das mais cruéis tempestades. Fé é ser capaz de confiar em Deus, mesmo quando parece que Deus nos desamparou, mesmo quando estamos pregados numa cruz, mesmo quando estamos agonizando diante da morte. Satanás agiu com todas as suas armas e toda a sua astúcia para fazer Cristo desacreditar da presença e do cuidado de Deus para com ele.
Jesus morreu, mas Jesus não caiu nesta tentação. Infelizmente, muitos de nós fracassamos exatamente aí. Nas crises da vida, nos problemas difíceis que somos chamados a enfrentar, a nossa fé vacila. E a gente duvida de que Deus exista, de que Deus nos ama, de que Deus cuida de nós, de que Deus se preocupe conosco, de que Deus ainda está interessado nos nossos problemas e necessidades. A pergunta mais repetida por lábios incrédulos é: se Deus existe, por que Ele permite o sofrimento? Se Deus existe, por que Ele permite as guerras? Se Deus existe, por que crianças inocentes sofrem? Se Deus existe, por que Ele permite que um câncer cruel corroa a vida de pessoas que lhe são fiéis? Se Deus existe, e Deus é amor, por que esse mundo é tão mau? Por que as coisas vão de mal a pior? Porque a despeito de toda a minha fidelidade, Deus não me dá privilégios especiais. Essa é a grande tentação. Foi através dela que Satanás tentou arruinar o plano da salvação. E é usando os mesmos argumentos que ele trabalha ainda hoje para enfraquecer a nossa fé. Jesus era o Filho amado de Deus, mas ainda assim estava pregado sobre uma cruz. Era o soberano lá no céu, digno da adoração dos anjos e de toda a glória, mas ainda assim morria sozinho no alto de uma cruz. Ser filho de Deus não significa ausência de provações. Ser filho de Deus não significa que a vida vai apenas sorrir para nós, que nós não vamos ter dificuldades, que não vamos passar por vales escuros, que não vamos experimentar dor, angústia, sofrimento e morte. Ser filho de Deus é ser capaz de apegar-se firmemente a Ele e dizer como Jó: ainda que Ele me mate, nele confiarei. É não desistir de Deus nunca, ainda que percamos tudo que tenhamos nesta vida. O Calvário nos ensina que Deus está presente, mesmo no momento do pior sofrimento, mesmo no momento da dor mais intensa. Ainda que você não veja ou não saiba explicar o que está acontecendo, não duvide. Deus permanece com você. Deus não te abandonou. Deus não te deixou. Ah, mas eu não consigo entender o que está acontecendo. É verdade. A gente nunca entende. Mas nós não temos que entender todas as coisas. Nós temos apenas que confiar, descansar na certeza de que Deus é bom e que em seu amor Deus nunca nos abandona. Na sua dor, Jesus clamou: meu Pai, por que me desamparaste? Mas o Pai não havia desamparado Jesus. O Pai estava ali, ao seu lado, embora Cristo não pudesse enxergar o seu rosto. Eu não sei o momento que você está vivendo agora. Não sei se está tudo bem, se você passa por crises e dificuldades. Eu não sei como está a sua fé, se ela está forte ou se você está sendo tentado a duvidar de Deus. Em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, jamais desista de Deus. Jamais duvide de seu amor e cuidado. Jamais imagine que Deus deixou você. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Por você, Jesus morreu na cruz. Por você, Ele suportou o mais terrível dos sofrimentos. E Ele diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu não me esquecerei de você. Que essa certeza fortaleça o seu coração
em todos os momentos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.